Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José, trazendo novidades sobre esses tempos bastante turbulentos que nós estamos experimentando aqui no nosso país. Hoje, mais cedo, mal acabei de conversar com vocês no nosso primeiro encontro e choveram comentários, na seção de comentários aqui no nosso portal, de muita gente indignada com o comportamento do advogado de Mauro Cid, que ontem à noite provocou um verdadeiro tsunami nas redes sociais, nos veículos de comunicação, apontando que o seu cliente Mauro Cid faria uma confissão. Ele recebeu, nós já sabemos, um telefonema dos advogados de Bolsonaro e hoje, estranhamente, o seu posicionamento foi alterado. Mas essa alteração poderá também alterar uma sentença penal condenatória contra essa quadrilha que fez tanto mal ao povo brasileiro? Bom, é isso que eu vou explicar aqui para vocês no nosso encontro de agora, além de outros assuntos que estão conectados com esse assunto principal. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. E não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E se puder também, participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro antes de entrar no ar com vocês. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais engajado e prestigiar o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, foi impressionante. Todo mundo, muita gente colocando uma série de comentários, né? E eu fui vendo ali que os comentários tinham uma razão, né? Afinal de contas, como é que é isso? Todo mundo se mobiliza ontem, os bolsonaristas desapareceram, ficaram todos encolhidos, todos acovardados, e os meios de comunicação dando conta ali para todos nós, né, que a fila iria andar um pouco mais rápido. Bom, notícia de hoje. Ele assume que foi pegar as joias, disse advogado de Mauro Cid à Veja. Ouça áudios da reportagem sobre confissão do ex-auxiliar de Bolsonaro. Nessa sexta, a defensora afirmou que a admissão não trataria de joias e indicou recuo. Bom, os áudios estão aqui na página da revista Veja e tudo que foi publicado ontem foi o retrato fiel daquilo que o advogado disse. O advogado mostrou que o Mauro Cid estava agindo a favor ou em favor de Bolsonaro ou dona Michele e não estava ganhando nada com isso, o dinheiro iria para Bolsonaro, o que nós todos já sabemos dessa história, né? Isso tudo já está materializado nos autos, isso tudo já foi investigado, já está documentado pela Polícia Federal. Então, o fato de Mauro Cid fazer uma confissão daquilo que já sabemos não tem efeito nenhum. A única coisa que pode ter um efeito, e aí o advogado de Mauro Cid deu a entender na entrevista que ele deu hoje para a Globo News ao vivo, é que pode surgir uma delação premiada que só funciona sobre crimes que nós não sabemos. Então, várias coisas podem surgir aí. O estranho foi que, logo depois dessa entrevista, o advogado de Mauro Cid teve um contato com os advogados de Bolsonaro. E aí a gente está diante de um esquema cujas dimensões nós não sabemos exatamente quais são, né? Bom, outras matérias. Advogado de Mauro Cid recua e diz que auxiliar de Bolsonaro agiu para resolver problemas do Rolex. Só que tem um problema, gente. O Rolex não estava desconectado de outras joias. O Rolex fazia parte de um conjunto de joias e junto com o Rolex foi vendido também um relógio Patek Philippe, que eu tenho cobrado todos os dias aqui. Cadê o Patek Philippe? Que ninguém sabe, ninguém viu e o dinheiro foi embolsado. 68 mil dólares que está ali no processo, nos autos, né? A junção da venda do Rolex, apenas do Rolex, não das outras joias juntas, né? Junto com o Patek Philippe. E aí essa maluquice. O Acef, com o dinheiro dele, vai resgatar o relógio, entra no Brasil e não declara o relógio, não paga imposto, cometendo crime de descaminho. Tudo que saiu fora do nosso país também, burlou a Receita Federal. E as circunstâncias têm que ser sempre avaliadas no meio dessa história, né? Bolsonaro estava fugindo do Brasil, ele não sabia as consequências da sua fuga, ele usou duas aeronaves para levar as coisas para ir na frente e depois para levar a muamba dentro do avião, não declarou absolutamente nada, levou dinheiro, abriu uma conta nos Estados Unidos, sinal que ele imaginava que poderia ser preso. Então, o que ele pôde amealhar, inclusive com o comportamento do Cid, no apagar das luzes, tentando resgatar aquele colar de mais de 5 milhões de reais, que a princípio foi avaliado em 16 milhões de reais, isso tudo, gente, é uma coisa absolutamente, usando assim a palavra bem
bem forte, né? Imunda. Essa gente teve um comportamento imundo e criminoso. E aí, dá para eles escaparem ilesos dessa situação? Não. Então não adianta o advogado dizer que não vai fazer mais a confissão. A confissão é imprestável. O recuo do advogado é imprestável. Como disse para vocês, o que vale é o que está nos autos. Agora, se ele quiser diminuir a pena dele, ele terá que fazer uma delação premiada sobre assuntos que nós não sabemos, crimes que nós não sabemos. E o advogado que se manifestou hoje, o advogado de Mauro Cid, dizendo que, a princípio, ele sempre foi contra a delação premiada, mas, se for uma alternativa para aliviar a situação complicada do seu cliente, ele vai estudar, não tá descartando, não. Bom, matérias. Dinheiro da venda de Rolex foi para Bolsonaro ou para ex-primeira-dama, diz advogado de Mauro Cid. Mas é claro, o Cid vendeu um bem que o Bolsonaro tinha surrupiado para ele ficar com dinheiro, e o Bolsonaro dando uma de distraído. Logo o Bolsonaro, que acumulou a grana que ele acumulou ao longo da vida dele inteira, um cara que recebe 17 milhões de Pix e não vê nada de errado nisso, nada de imoral, enfim. Então, é assim que as coisas estão se dando. Dinheiro de Rolex foi para Bolsonaro ou Michele, diz advogado de Cid. Bom, não precisa nem lhe dizer, está documentado. Os bolsonaristas estão tentando se agarrar em algum tipo de explicação, dizer o presente era pessoal, então as joias são presentes pessoais. Gente, é uma gente tão ignorante, ou criminosa, ou as duas coisas juntas, que dá até raiva mesmo, sabe? Quando a gente vê um personagem desse aqui, o senhor Fernando Holliday, dizendo, olha, não tinha problema não, eram presentes personalíssimos. Olha só, servidor público não pode ganhar presente de alto valor. Pode ganhar um lápis, pode ganhar um boné, assim, até pode ganhar, mas não pode ganhar presentes de alto valor. Isso está no Código Penal, crime de corrupção passiva, artigo 317. Eu até selecionei aqui para comentar com vocês. Olha o que diz a lei. E o servidor público, aliás, todos nós temos a obrigação de saber o que é certo e o que é errado, né? Não precisa ser jurista. Você receber um presente fora de qualquer cogitação de uma pessoa que você não conhece, é uma coisa natural? Você aceita? É assim que funciona? Se um parente seu chega em casa com um Rolex, você acha isso natural? Bom, o que diz o artigo 317? Solicitar ou receber. O verbo aqui, os dois verbos, é o seguinte: você solicitar um presente, alguma coisa, está claro que você cometeu corrupção passiva. Mas se você não solicitar e receber assim mesmo, você anuir, você concordar com o recebimento, você está praticando o crime de corrupção passiva. Então o artigo 317 diz: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou seja, a função, né, no caso, presidente da República, vantagem indevida. É devida uma vantagem? O cara ganhar um relógio de 50 mil dólares, um colar de 5 milhões de reais? Isso é uma vantagem devida, uma vantagem natural, ou é uma situação indevida? Precisa ser jurista para entender se isso é certo ou se é errado, se é moral, se não é, se é ético ou se não é? Pois bem, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. O crime está materializado só com a promessa. Se rolar uma conversa e isso for documentado, é crime de corrupção passiva. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, a situação para o Bolsonaro é essa. E para o senhor Mauro Cid, que vai entrar em concurso aí junto com o Bolsonaro, como cúmplice, né, como um partícipe, um coautor desse crime de corrupção, a pena vai ser mais ou menos essa. A situação aqui que eu até comentei mais cedo com vocês seria o advogado do Cid tentar aqui, usar aqui alguma circunstância atenuante, que ele estava fazendo aquilo, mas não era para proveito próprio, enfim, né? Mas só o tempo agora vai dizer para a gente o que vai acontecer. O Bolsonaro deu uma entrevista hoje e ele reforçou, né? Olha, o Cid ali, a responsabilidade é dele, né? Ele colocou alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele disse que a responsabilidade era do Cid. O Cid ele tinha autonomia, né? Ele tem autonomia, diz Bolsonaro, ao ser questionado sobre a venda de joias para Mauro Cid. E aí ele entra na teoria do Fernando Holliday, né? Ah, não, mas é que isso não estava bem definido, não sei o quê. Mentira, gente. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, diz que a administração pública, os administradores,
tem que zelar pelo princípio, tem que se pautar, é obrigação. Se pautar por princípio, o princípio é a base de tudo, o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais do que isso, o Código Penal, artigo 317, que prevê o crime de corrupção passiva, é de 1940. Então não tem dúvida nenhuma. Pegou sem ter alguma coisa que lhe seja devido oficialmente, está cometendo o crime de corrupção passiva. Precisa ser jurista para entender um negócio desse? Então, gente, não adianta o malabarismo dessa gente, porque não tem como, gente. É aquilo que já está documentado, aquilo que já está nos autos, é aquilo que já está provado. E mais, né? Outras provas virão com a colaboração da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, que vai simplesmente destroçar a vida do clã Cid lá nos Estados Unidos. Eles têm muito a perder. E quando eles estiverem diante de uma suspeição que a casa será totalmente explodida, aí certamente o advogado de Mauro Cid, que deu duas entrevistas muito infelizes, né? Ontem, quando ele afirmou, sem ter essa convicção do seu cliente ali, que ele faria uma confissão, e hoje, quando ele dá uma dourada na pílula, ele tenta dar um somebody love ali, como a gente diz aqui na gíria, né? Mas isso não vai funcionar, não. O que vai valer será a sentença, a mão pesada do judiciário. E a mão aí que está no meio dessa história é a mão do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles que durmam com barulho desse, porque a lei está aí e não tem como escapar da formatação dessa lei em relação aos crimes que essa gente cometeu, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Espero ter esclarecido essas questões aí. Mande seu comentário aqui pro nosso portal, tá bom? A fila tá andando. Não fique achando que, voltou toda a estaca zero, porque não voltou não, tá? Até lá. Tchau.